Bom, aqui a gente inicia, com uma passagem que está em São Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente até um único jota e um só ponto. Quando ele fala aqui, o céu e a terra não passarão, nós podemos entender assim, até mesmo o estado em que nos encontramos, o planeta, nós mesmos, nós vamos evoluir, vamos para um grau de adiantamento maior. Quando conseguimos colocar então aqui a lei cumprida, a lei aqui nós podemos entender como a lei de amor, a lei de Deus, a lei que Jesus veio através dos seus ensinamentos, nos mostrar, nos dar o exemplo, nos ensinar. Podemos entender por esta lei, a lei de amor. E aí aqui fala também sobre as 3 revelações divinas. Vai falar aqui sobre Moisés, Jesus e o Espiritismo. E nessas 3 revelações podemos também assim separar mais ou menos Moisés, inicialmente, lá no Velho Testamento. Veio trazer assim, de uma certa forma, uma justiça, aquele povo que já acreditava no Deus único, para então ele concretizar essa crença no Deus único, soberano, mas de uma forma que fosse entendível, digamos assim, para aquela época, para aquele povo, para regrá-los, freá-los, nos abusos. E depois, no Novo Testamento, nós temos aí então Jesus, que já veio com todo o seu amor, nos mostrar essa parte da caridade, do perdão, já vem de uma forma mais branda, porque ali as pessoas já estavam um pouco mais preparadas também para ouvir. Mesmo assim, não foi tudo revelado, é uma sequência. E depois também temos, mais recentemente, o Espiritismo, através da codificação de Kardec, que aí veio trazer assim, essa parte da verdade moral, da vida além túmulo, dos espíritos, do contato que podemos ter, fazer, vem nos esclarecer ainda mais, já que a humanidade já estava assim mais apta a ouvir esses ensinamentos. E começando aqui por Moisés, nós temos 2 partes na lei mosaica, que seria a lei de Deus, os 10 mandamentos, e também a lei civil ou disciplinar. A lei de Deus, ela é invariável, e as outras leis, impostas lá também por Moisés, elas se modificam com o tempo, elas se adaptam de acordo com os costumes dos povos. Então, lá no tempo de Moisés, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, na qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos que já vinham lá do tempo da escravidão, da servidão ao Egito. Então, Moisés vem nos trazendo assim um Deus mais autoritário, porque aquele povo ainda era ignorante, eles precisavam temer. O senso moral e de justiça deles ainda era muito pouco desenvolvido. Então, com isso, ele teve que apresentar, assim, se apresentar como um Deus muito com aquela ira, que falavam a ira de Deus, porque eles só conseguiriam respeitar se eles temessem. Era o que tinha na época, Então, os recados, digamos assim, têm que ser dados como a gente fala com uma criança. A gente fala com uma criança de uma maneira, com um adolescente de outra, um adulto já dá para falar de uma forma mais aberta, Os idosos também. É como se fosse ali a infância da humanidade, nesse sentido assim moral. Mas é claro, essa forma representada desse Deus punitivo, inclusive, se no mandamento dizia não matarás, não fazer mal para o próximo, então, obviamente, esse Deus também não poderia punir com também crimes de morte, Mas aí as pessoas usavam certas coisas ali da religião também para poder se regrar, ter a sua disciplina, mas claro que Deus não se contradiz. Uma coisa é a lei de Deus menos genuína e a outra as leis que Moisés precisou impor naquele povo para discipliná-los. E são essas que mudam de acordo. Hoje em dia nós já não se precisa mais, as nossas leis civis estão de acordo
com o nosso já grau de adiantamento, com o conhecimento moral que nós temos. Então, essas leis que não eram as leis de Deus, né? Essas leis que seriam disciplinares, elas tinham um caráter transitório, passageiro, e iam mudando, conforme a necessidade do povo, os costumes, e por aí vai. E aí, então, também falamos aqui de Jesus, né? Cristo, que já vem com já mostrando a questão do amor, da caridade, do perdão, já mostra um Deus que é sábio, justo, bondoso, misericordioso, que ama todos os seus filhos, não é vingativo e punitivo. Mostra, assim, como nós devemos, então, nos comportar, né? Que aí Jesus vem dizendo, né, quando foi perguntado qual era o maior mandamento, então ele diz que é amar teu Deus sobre todas as coisas, e falou que o segundo era semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus vem mostrar esse amor que nós temos que ter também pelo próximo, e quem era esse próximo? Que no caso não somente um familiar seu, um conhecido, um amigo, o próximo também é aquele, na verdade, que está mais necessitado naquele momento. Se é uma pessoa que está ali na rua passando por alguma necessidade, alguma dificuldade que você pode assistir ele, atendê-lo, esse é o seu próximo, mesmo que seja um desconhecido. Ele já vem mostrar todo esse outro lado, né? Então, Jesus não veio destruir a lei, né? Também, logicamente. Ele veio para mostrar o verdadeiro sentido, porque o grau de adiantamento da humanidade, né, já estava mais elevado. Então, ele modificou, inclusive, as leis de Moisés, seja no fundo, seja na forma, combateu os abusos das práticas exteriores, porque lá também tinham muitas leis que tinham assim só para mostrar, né? Tinha que fazer inúmeras coisas para mostrar, embora ali no seu coração mesmo, se você tinha ali alguém que precisava de uma ajuda, você não ajudava, porque você estava cumprindo as outras leis, que na verdade eram mais vazias, né? Eram coisas mais eram práticas exteriores mesmo, para mostrar e não de fato de coração para você agir com a caridade, com a bondade, com o bem, que foi o que Jesus sempre nos ensinou, inclusive, através dos seus exemplos. Também falsas interpretações, né? Muitas coisas que eram ditas eram falsamente interpretadas. Jesus foi mostrando toda a verdade, como deveríamos enxergar aquelas leis de uma forma mesmo humana, amorosa, fraterna. Então ele veio cumprir também, Jesus veio cumprir as profecias que já haviam sido anunciadas já antes da sua vinda. Como, por exemplo, que a verdadeira vida não está na terra, né? A verdadeira vida está no reino dos céus, que nós sabemos hoje, né? O reino dos céus, o plano espiritual mesmo, né? Seria o outro lado da vida, que ali então eles também tinham ali uma crença ainda um pouco limitada, mas já tinham aberto um pouco mais a sua mente. E Jesus, além de nos mostrar, né, que a nossa vida mesmo, a vida real, é no reino dos céus, é no plano espiritual, o caminho que nos leva. Qual o caminho o que devemos fazer para então seguirmos no caminho para podermos sermos melhores e mais felizes na vida do além-túmulo, né? Caminho que nos conduz. E ele não disse tudo, obviamente, ele veio depositar o germe da verdade, porque era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem para que então verdades maiores fossem reveladas. Inclusive, muitas das parábolas que ele falava, né? Ainda assim, as parábolas foram repetidas ao longo do tempo, embora naquela época ainda tivessem um entendimento ainda muito pequeno, muito limitado. Depois, com o tempo e a evolução da humanidade, foi-se então conseguindo entender mais o sentido amplo daqueles ensinamentos. Eles não se perderam no tempo. E aí, então, depois aqui, né, já temos falado sobre Moisés, sobre Jesus, aí chega aqui na parte do espiritismo, né, que é, além de uma religião, também uma ciência e uma doutrina filosófica. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. O espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Muitas coisas que ainda ficávamos muito em dúvida ou sem conseguir entender, compreender, com o advento do espiritismo, muita coisa foi revelado, muita coisa ficou mais fácil de ser entendida e muitas respostas, né? Eu, assim, particularmente mesmo o espiritismo, eu já desde sempre, a minha família não é espírita, embora tenha alguns espíritas, mas sua grande maioria assim não é. Mas o espiritismo foi sempre
onde encontrei as respostas. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito questionadora, e através assim do Espiritismo foi que eu consegui muitas respostas. Sempre eu consegui assim entender o que faz sentido para mim, eu acredito, eu creio, todas as dúvidas que eu tenho, que eu tinha, porque mesmo que ainda não tenhamos como tudo estar revelado para nós, para mim faz sentido, e eu creio, confio, acredito e tenho fé, então eu consigo seguir. Eu acho que não só para mim, como para muitos, né? O Espiritismo traz essa... É até mesmo um conforto, ao mesmo tempo é um livramento da nossa conduta, porque eu sabendo que a minha vida continua quando eu desencarnar, e que eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, fazer o bem, seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, eu vou buscar, de todas as formas, fazer o meu melhor, embora eu seja humana, embora eu não consiga sempre, mas eu vou estar sempre tentando, porque eu sei que depois a vida vai continuar e que eu vou ter outras encarnações também para cumprir, e eu quero estar numa condição melhor, né? Sempre evoluindo. Então é um conforto de eu saber que a vida não acaba aqui, e que o que eu preciso fazer também para eu poder sempre melhorar e me superar. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. Os espíritos, que já têm um conhecimento maior que o nosso, através dos médiuns, que foram, né, os intérpretes deles, na codificação do espiritismo através de Allan Kardec, através então de todos, né, esses espíritos e esses médiuns que Kardec conseguiu aí codificar, colocar tudo nas suas obras. Então, por isso que não tem personificação nenhuma em um só, em um ser, mas sim esse conjunto que nos fez, né, quando a humanidade já estava um pouco mais preparada para poder ouvir, entender, buscar entender, e até hoje, né, quase 200 anos depois, estamos aí seguindo ainda, e a tendência é melhorar, né? Embora as coisas pareçam difíceis, mas a tendência é melhorar, nós estamos para evoluir. A aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a ciência, e a outra as leis do mundo moral, no caso aqui a religião. Ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, e não podem se contradizer. Então, quando algo da ciência estiver incompatível com o que diz, né, os desígnios de Deus, ou vice-versa, né, quando algo que foi atribuído que é de Deus estiver também contra a ciência, uma coisa ou outra estará errada, porque muito do que das descrenças, né, da incompatibilidade entre ciência e religião, ela vem, né, como consta aqui, Kardec nos deixou, do exclusivismo de uma parte ou de outra. Um conflito onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Então, muitas vezes, só a ciência quis ter razão, ou só a religião quis ter razão também, muitas vezes numa fé cega. Então, essa aliança da ciência e da religião, cada vez mais, ela está se abrindo, e assim, num futuro, né, a ciência será capaz de coisas ainda maiores e melhores, atreladas ao espiritismo também, né? Digamos assim, ao mundo dos espíritos, ao plano espiritual, poderemos ter maiores capacidades, essas capacidades nossas serão ampliadas, né? É no que diz ao contato, ao entendimento mesmo dessas questões do mundo espiritual. Nas instruções dos espíritos, eu separei um trecho aqui, que é uma instrução de um espírito israelita, em 1861, que diz assim: são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada, a atenção à beleza e à santidade da moral impressionarão os espíritos e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura
e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Sendo assim, se nós formos pensar, né, o tanto que a ciência e a tecnologia já avançou, lá de 100 anos para cá, né, coisas que existem hoje em dia, que há 100 anos atrás eram inimagináveis de existir, assim também daqui a alguns anos teremos também mais avanços, principalmente nessa questão aí, dessa relação, né, nossa aqui encarnados, desencarnados, ciência, espiritualidade, de forma que assim, então, atingiremos um maior avanço, seguiremos assim, né, o planeta Terra já num caminho para essa regeneração, né, estamos aí na transição, e que sejamos nós os transformadores, porque não adianta a gente esperar, né, como até já falei aqui algumas vezes, não adianta esperar que simplesmente o planeta mude e ele melhore. Nós, os habitantes dele, é que temos que melhorar, aparar nossas arestas, nos esforçarmos na nossa elevação moral, na nossa vibração, nos nossos pensamentos, atitudes, fala, sempre, porque, né, se a gente for assim, comparar essas 3 revelações que nós falamos aqui hoje, né, Moisés, bastava não fazer o mal, estava tudo bem. Jesus já veio mostrar que era preciso agir, né, ele condenava a omissão e já pregava essa transformação das atitudes humanas, já sempre no amor, na caridade e no perdão. E o Espiritismo já veio, então, com esse estímulo à nossa reforma íntima, para que a gente evolua, essa compreensão, né, do amor e da necessidade do bem. A gente tem que tentar suplantar os nossos defeitos com as nossas virtudes. Então, levar as nossas virtudes para que assim a gente possa diminuir os nossos defeitos e que com isso, então, sejamos pessoas melhores, que assim o nosso planeta vai melhorar também, e aí nós poderíamos, então, né, ter assim a bênção de poder reencarnar na Terra novamente, numa próxima vida, já sendo um planeta melhor, né, para todos nós.